Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Átrio, adoração, treinamento, relacionamento, intimidade e oração. É o podcast da El Samar. Estamos aqui toda semana com vocês e hoje eu quero te fazer uma pergunta: como se comprar sem dinheiro? Aí você pode dizer para mim assim: Clebão, se você me disser como fazer isso, se você falar para mim como é que se faz esse negócio, certo? Você vai virar o maior influenciador digital de todos os tempos. Porque até agora, nenhuma daquelas propagandas de antes dos vídeos, aquelas que nos irritam mesmo, sabe? Aquela propaganda que entra e você, putz, eu quero ver essa música, eu quero ouvir esse podcast, eu quero ouvir o podcast Átrio e ver uma propaganda antes, certo? Você nunca ouviu alguém falar assim: eu vou te dar aqui o segredo de comprar sem dinheiro. Pois é, hoje, no podcast de hoje, eu vou te dizer o segredo de comprar sem dinheiro. E não é fiado não, tá? Não é fiado não. O segredo está lá em Isaías, capítulo de número 55, versículo 1, certo? A todos vós que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comem. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Cara, esse é um dos versículos mais absurdos, esse é um dos versículos mais sem noção. E aí vamos lá, pensa, você virar para o Espírito Santo e falar assim: Espírito Santo, você é muito aleatório, você é muito sem noção. Esse é o versículo mais sem noção que existe. E eu me questionei isso assistindo outro dia um outro podcast, certo? De um pastor que eu acompanho, que eu acho bem legal. E ele falou uma frase: qual é a moeda de compra do mundo espiritual? Porque a gente sempre fala de moeda, a gente sempre fala da moeda de lá para cá. A gente sempre fala da moeda, a gente sempre pensa na moeda com a qual nós fomos comprados. E essa está bem clara na Bíblia. A Bíblia fala que nós fomos comprados por preço de sangue. Então, o sangue de Jesus que nos comprou. A moeda com a qual Deus nos comprou, com a qual Jesus nos comprou, é o sangue dele. Agora, qual é essa moeda que o profeta Isaías libera essa palavra profética que Deus fala que é para nós comprarmos? Aí não é para ele nos comprar, é para nós comprarmos. Qual é a moeda que eu gostaria de ter, que eu pudesse comprar sem dinheiro? Essa moeda é a fome. A moeda com a qual eu compro algo no mundo espiritual é a fome. O que acontece, gente? Muitos de nós temos acesso ao que é melhor de Deus para nós. Temos acesso ao que é mais sobrenatural, mais importante, mais fantástico, mais abençoador de Deus para nós. E nós deixamos de desfrutar o melhor de Deus para nós, porque está nos faltando essa moeda, que é a fome. Interessante que o texto continua e ele começa a dizer, fazer algumas perguntas. Por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Por que vocês gastam o fruto do trabalho, o suor de vocês, naquilo que não satisfaz? E aí, ele inclusive fala: olha, se vocês ouvirem, vocês vão poder saborear comidas deliciosas. Infelizmente, hoje em dia, nós compramos muita coisa, nós nos alimentamos de muita coisa que não presta. Nós estamos saciados de coisa que não presta. E aí eu quero te lembrar de algo. Quando você era criança, e aí o teu pai chegava às vezes com biscoito, com uma bolacha, com um salgadinho, certo? Com alguma comida, uma guloseima dessas, com um chocolate. E ele chegava antes do almoço, você ia afoito para comer aquilo ali. E o pai virava e falava assim: não, menino, não come isso. Você não pode comer isso agora. Por quê? Porque se você comer, você não vai almoçar. Isso vai tirar a sua fome.
E aí, o que a gente pensava? A gente pensava assim, cara, mas assim, se eu tô com fome e eu como isso aqui, então tá beleza, tá de boa, não tem problema tirar minha fome. Eu vou comer mesmo para tirar minha fome. Mas o que o pai da gente, o que a mãe da gente queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, olha, essa guloseima, essa comida aí, esse biscoito, esse salgadinho, esse chocolate, esse pirulito, ele não traz sustentação, ele não mata a sua fome, ele não vai fazer com que você seja saciado, ele é só um paliativo. Ele não satisfaz, ele não traz saúde, o nutriente dessa comida é pouco. E aí, galera, trazendo para a nossa vida espiritual, o que nós temos gastado tentando nos alimentar com aquilo que não satisfaz. Gastamos o nosso dinheiro, gastamos a nossa energia, gastamos o nosso tempo com aquilo que não nos satisfaz. E o pior dessa questão, gente, é a questão, inclusive, de algumas igrejas nossas, inclusive, certo? Esses dias, a minha líder de jovens aqui na nossa comunidade de fé, ela foi questionada que assim, a nossa igreja é muito desanimada. Ela perguntou, mas por que desanimada? Não, porque da igreja de onde eu vim tinha uma festa toda semana. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nada contra festa, nada contra diversão, mas esse não é o que nos alimenta. O que nos alimenta é palavra, o que nos alimenta é oração, o que nos alimenta é intimidade, o que nos alimenta é a vida com Deus. E nós gastamos muito tempo e muito dinheiro com entretenimento. E o pior, as pessoas estão se alimentando disso porque as pessoas têm fome. As pessoas têm fome de Deus, têm fome de coisas do Espírito. E elas estão se alimentando com essas comidas e parece que elas estão saciadas. Mas o que acontece? Se saciam naquele momento, mas não tem nutriente. Salgadinho gospel. Salgadinho gospel. Biscoitinho gospel. Você entende isso? Sanduíche gospel. Fast food. E quanto mais rápido, melhor. Minha esposa fez uma brincadeira comigo. Nós fizemos uns reels no Instagram. E na época que o reels ainda era só 30 segundos. Hoje a gente já consegue fazer um pouquinho mais. Mas eu fiz, e aí, no primeiro reels que nós lançamos na página da nossa igreja, no Instagram, quando a minha esposa ouviu, ela falou assim, tá vendo, amor? Aí, ó, que bacana. Você conseguiu pregar um sermão em 30 segundos, então não precisa de gastar aquele tempo todo que você gasta. Ela falou isso brincando, gente, mas assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem muita gente, mas muito, não é pouco não. Tem muita gente que está se contentando com o fast food gospel. Agora ficou bem americano, né? Fast food gospel, né? Mas é o quê? A comida rápida. Uma comida que não traz sustentação. Um louvor que não traz sustentação, uma palavra que não traz sustentação, uma ida à igreja que não traz sustentação. Tem gente que está se alimentando e achando que a comida daquele domingo, só de estar ali naquele domingo, aí passa o resto da semana, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa ter comunhão com Deus, não precisa ter intimidade com seus irmãos, não precisa frequentar um grupo de comunhão, uma célula, um GFC, o nome que você quiser. Por quê? Porque aquela pessoa se sacia com aquela comida, só que aquela comida não é suficiente. Isso quando a pessoa não gasta a sua fome se alimentando de quê? De rede social, de internet, de série, de maratonar série. E aqui nós não estamos falando daquilo que é pecado, nós estamos falando daquilo que não pode satisfazer. Porque é isso que está falando aqui. Por que vocês gastam o fruto do seu trabalho? Por que vocês gastam o seu dinheiro com aquilo que não satisfaz vocês e que vai fazer com que vocês entrem num estado de doença, de anemia espiritual? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que muitos dos que se dizem cristãos estão vivendo um tempo de anemia espiritual. O texto segue dizendo assim: deem ouvidos e venham a mim,
escutem e vocês viverão. E aí no versículo 6, que é o que eu mais gosto, ele fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Usem a fome de vocês para buscar o Senhor. É isso que ele está dizendo para nós. Quando eu vou ao supermercado, como um pai de família que eu sou, e você deve entender bem isso, a gente compra, na compra do mês, a gente até compra algumas besteiras. A gente compra um biscoito, a gente compra um chocolate, a gente compra um salgadinho, um amendoinzinho para assistir os nossos filmes, as nossas séries, né? Tomando um refrigerante, comendo um amendoim, então a gente compra. Mas a maior parte do nosso dinheiro a gente gasta comprando o quê? Comprando aquilo que dá sustentação, comprando arroz, comprando feijão, comprando macarrão, comprando carne, aquilo que realmente vai trazer sustento. A minha avó já dizia lá atrás, a minha avó falava assim: come angu, criança, porque angu que engorda nego. Está falando de quê? De alimento que sustenta, de alimento que dá sustentação. Muitos de nós, pais de família, nos preocupamos em levar para dentro de casa esse alimento. Mas será que nós estamos nos preocupando em alimentar os nossos filhos, em alimentar as nossas famílias com leitura da palavra? Com fazer o culto doméstico, com orar, com estar junto, com buscar ao Senhor? Eu quero deixar essa palavra com você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Use a sua fome para comprar sem dinheiro aquilo que pode te alimentar, que é o que Deus tem para você. Deus te abençoe. Até a próxima.